Diante de tudo que a gente falou aqui de tendências para o futuro, eu queria saber qual é a sua visão para o futuro do Brasil. Porque nós temos visões díspares, assim. Você pode falar com gente muito inteligente que fala, não, o Brasil vai se dar muito bem porque ele tem muito recurso natural, a gente exporta muita soja, nós somos o celeiro do mundo, a população do mundo vai crescer, a gente vai sair de 8 para 10 bilhões em 2050, 2 bilhões de pessoas comendo, a comida vai ter que sair daqui, a gente tem muito petróleo, ainda vai ter transição energética, mas não vai ser rápido assim. Outros já dizem, olha, na verdade a gente é um país emergente, mais endividado do que a média, que está gastando mais do que arrecada há anos já, com pequenos intervalos de tempo, e no final a conta vai chegar, a gente perdeu o bônus demográfico. Então, entre essas visões, qual você acha que é aquela que tem mais chance de se consolidar no futuro? Bom, tem três grandes fatores que desenham esse futuro, do ponto de vista de fatores externos, fora do seu controle e que formam, digamos assim, o ambiente econômico mundial. São três grandes fatores. Você pensa 20, 30 anos para frente, o que domina o mundo? A demografia. Então, a demografia nos é favorável no sentido de que, perdemos bônus. Sim, perdemos bônus, mas também escapamos da miséria em massa. O grande desafio da Índia, da China, é a miséria em massa. Eles precisam desesperadamente sair de lá. O Brasil não. O país tem base de recursos naturais muito rica e uma população relativamente estável. Vai estabilizar nos próximos 10, 20 anos. Está estável. Aí vamos poder, se aceitarmos muito imigrantes, a população sobe. Se não aceitarmos, a população fica do mesmo tamanho. Eu diria que, do ponto de vista demográfico, nós temos a desvantagem de ter perdido um pouco o bônus para fazer as reformas internas. Eu tentei muito fazer o regime de capitalização para a Previdência, por exemplo, que nos salvaria desse desafio, por exemplo, dos desafios graves disso. Mas nos é favorável a demografia mundial, porque o Brasil é uma potência energética e é uma potência agrícola. Então, segurança alimentar do mundo, tudo isso está a nosso favor. A demografia é perversa na Europa, população caindo, a população mundial que vai subir, na verdade, é na África. Os países mais pobres são os que vão entrar numa dinâmica populacional melhor, porque a taxa de mortalidade vai cair com a chegada dos remédios, das vacinas, da boa alimentação, a taxa de natalidade vai aumentar. Então, os povos, a África é praticamente o continente onde vai subir mais a população, a Índia também vai subir a população bastante, a Ásia vai continuar dependendo, as três grandes regiões do mundo são importadoras líquidas de alimentos. E o Brasil, na verdade, a América do Sul é o único continente que exporta comida. Então, o futuro é garantido desse ponto de vista, porque são populações estáveis, vão ter excedentes para exportar. Então, o Brasil afundar é impensável. O Brasil não vai afundar. Não existe uma tragédia no futuro do Brasil. Nós podemos nos automutilar bastante, nos atrapalhar bastante, como temos feito. Políticas inadequadas, com guerras infindáveis para tomada de poder político, quando, na verdade, a política com P maiúsculo é servir a população, não é ver quem tem mais poder, quem prende o outro, quem ferra o outro. Isso é uma política que não é construtiva. Aliás, está nos prejudicando muito lá fora, porque no momento em que está todo mundo brigando, o Brasil, que tem uma tradição justamente, não briga com ninguém, não tem guerra com ninguém, é uma população generosa, é uma população gentil, é uma população miscigenada de verdade, aqui se misturaram todas as correntes migratórias. Então, nós éramos para ser um exemplo para o mundo. Olha só como nós temos uma matriz energética limpa, como nós somos um povo civilizado, ordeiro, gentil e com reservas extraordinárias do ponto de vista de energia limpa, como vocês gostariam de ser. Daqui a 30 anos, talvez vocês sejam como o Brasil é do ponto de vista de energia limpa. E do ponto de vista de alimentação. Então, à medida que a população pobre no mundo melhora, seja na África, seja na Índia, esse povo todo tem que comer mais, tem que comer melhor, e esse povo todo vai procurar comida e o Brasil está ali. Da mesma forma, toda essa nova indústria, seja na transição energética e seja na economia digital, que é muito intensiva em energia, como disse o seu amigo lá, falou, olha, esse povo todo vai ter que consumir energia, data center, tudo isso. Cadê a energia? Quem vai produzir essa energia barato? O Brasil. Tem energia renovável para fazer os data centers do mundo inteiro, se precisar. Então, nós somos alguém que vai ter sucesso. A pergunta é quando é que nós vamos querer tomar juízo? Quando é que nós vamos querer seguir o básico, seguir a ciência? Se fala tanto em ciência. Existem as ciências econômicas. E os brasileiros, alguns políticos brasileiros, alguns economistas brasileiros, não são economistas de verdade, né? Se fossem economistas, seguiriam a ciência econômica. Insistem em fazer novidades, em criar novidades que não funcionam. O Brasil está há 30, 40 anos seguindo nesse caminho de que é o governo que tem que ser o driver do crescimento, o governo que vai fazer. São 30 ou 40 anos que um continente todo perdeu a esperança. É a América do Sul. A América do Sul foi tomada, é como se fosse assim, o que os europeus tinham vivido, tinha dado errado lá, o que na Rússia, na China deu errado. Os brasileiros, argentinos, chilenos precisaram viver. Vivemos.
já éramos para ter aprendido que esses algoritmos de cooperação social, como os mercados, tudo isso, se você criar um bom ambiente de negócio, vem dinheiro do mundo inteiro. E quanto mais dinheiro vier, a lei de economia é muito básica. Um país onde tem muita gente e pouco capital, por exemplo, Índia no passado, China no passado e Brasil, o salário é muito baixo. Um país onde tem pouca gente e muito capital, o fator escasso é a mão de obra, os salários são altos. Educação é capital humano. Então, investir em educação, investir em capital humano, ter uma população educada, ter uma população trabalhando, é um negócio extraordinário, em vez de uma população envolvida em guerra política, sendo mobilizada para o seu próprio infortúnio, que é o que aconteceu na América Latina inteira. Quer dizer, a renda per capita desabou na Venezuela, desabou na Argentina. Hoje tem 40% da população na miséria. O país era riquíssimo. Era a terceira ou quarta maior renda per capita do mundo 100 anos atrás. É tão simples ver onde é que está o erro, mas a ideologia impede. O problema da ideologia é isso, é que ela rasga a ciência, joga fora a ciência e destrói, leva um povo à miséria ou à prosperidade. Então, eu vejo o Brasil como muito afortunado por ser quem é no momento que nós estamos vivendo, que é o seguinte, olha, está tendo uma reconfiguração das cadeias produtivas no mundo inteiro. Todo mundo vai procurar o nearshore e o friendshore. O Brasil é friend do mundo inteiro. Então, a China quer fazer infraestrutura aqui, os árabes querem fazer infraestrutura aqui, os americanos querem investir aqui. Se a gente criar um bom ambiente de negócio. Acho que esse friend é mais importante do que o near, né? O friend é mais importante ainda do que o near. Agora, além disso, o Brasil está near. O Brasil está do lado das Américas, né? Foi um convite que os revolucionários do Tiradentes mandaram uma carta para os americanos, os Founding Fathers, através do Benjamin Franklin, que era o embaixador lá em Paris na época, falando exatamente isso. Olha, vamos juntar as Américas. Vocês estão lutando contra os ingleses, que são muito mais fortes do que os portugueses. Nós vamos lutar contra os portugueses. Nós vamos ganhar dos portugueses. Vocês estão com essa dificuldade agora. Imagina nós juntos. Nós somos mais ricos que vocês. Vocês têm tabaco, nós temos ouro. Vocês têm não sei quantas mil cabeças de gado, nós temos 2 vezes mais. Quer dizer, os brasileiros revolucionários contra o dízimo, dízimo, o quinto dos infernos, chamando os americanos que estavam lutando também contra o excesso de impostos que a Inglaterra estava cobrando e falando, vamos juntar as Américas. Ora, isso é uma obviedade. Juntar a Boeing com a Embraer era uma obviedade. Um Banco do Brasil com o Bank of America, não um banco da Costa Leste, mas um banco da Costa Oeste, que é bom de real estate, bom de crédito agrícola, tudo isso. Era um ganho extraordinário para todos nós, quer dizer, empresas transnacionais, fazer uma infraestrutura na América Latina inteira. Nós botamos um presidente no BID e um presidente no Banco dos BRICS, justamente para fazer uma infraestrutura na América Latina inteira. O Brasil escoar a produção do Centro-Oeste através de uma transperuana. Você encurta em 7 dias, em vez de você ter que ir até o sul, Porto de Santos, dar a volta no Estreito Magalhães para chegar na China, você já atravessa na transperuana e já sai do lado de lá. Encurta em 7 dias a ida para a China. Ao mesmo tempo, entrar na OCDE, porque isso exige a competição de cabotagem. E aí o aço, que hoje é feito no sul com o minério de ferro que sai de Minas Gerais, vai no sul, vira aço, chega lá em cima, 40% mais caro do que o minério que foi para a China e chega lá em cima, por causa do custo de cabotagem. Então, entrar na OCDE forçaria a competição na cabotagem. Então, tem coisas assim extraordinárias que nós podemos fazer que em 5, 10 anos mudam completamente o panorama do país. Eu não vejo o Brasil na tragédia. Eu vejo o Brasil na mediocridade, que é o que tem sido a história dos últimos 20, 30 anos, ou no caminho da prosperidade, que é um caminho muito claro, mas tem que ser percorrido em todas as dimensões. Acordos comerciais na dimensão externa, simplificações tributárias, melhoria dos marcos regulatórios para trazer os investimentos, redução de impostos sobre empresas. O mundo, durante 40 anos, o mundo subiu o imposto de renda sobre pessoa física e reduziu sobre as empresas. O Brasil fez exatamente o contrário. Subiu das empresas e levou os super ricos a pagarem zero sobre imposto de renda de pessoa física. É um absurdo. Então nós fizemos coisas absurdas por muito tempo. Por isso que o Brasil é prisioneiro dessa armadilha de baixo crescimento. Então você fala, o que você vê para o futuro? Eu vejo um bom futuro. A oportunidade está aí, é a maior fronteira de investimento aberta no mundo hoje para concessão de porto, rodovia, ferrovia, mineração, está tudo aberto. Nós deixamos um pipeline de investimentos e temos condições de ampliar isso. Agora, nós temos que trabalhar nessas dimensões, né? O caminho é conhecido, Se voltar para endividamento em bola de neve, juro alto, aí é mais mediocridade. Mas é um país tão rico e tão bom que é difícil
difícil afundar ele. Existe uma falsificação geral de tudo que é falado no Brasil hoje, né? Eles usam tudo do jeito diferente e tal. Quando nós, em 2020, enfrentando o Covid, gastamos 10% do PIB, eu falei, pessoal, logo no começo de 2021, foi uma conversa que eu tive com o Grupo Rico. Foi, eu tava lá. Você estava lá. E eu vi o que o pessoal tá fazendo. Você viu o que eu falei. Porque a gente o que eu fez disse a é o seguinte, pergunta. nós estamos gastando tanto dinheiro que nós temos que travar esse processo, retomar. Foi quando nós lançamos, no início de 21, foi quando nós fizemos o Banco Central Independente, que está ajudando a travar. Foi quando nós fizemos, logo depois, nós fizemos privatização de Eletrobras, fizemos desinvestimentos, fizemos uma série de reformas que ajudaram muito a impedir. E o que eu estava dizendo era justamente o seguinte, pessoal, se a gente continuar na gastança que tinha antes, superimpondo a esse gasto enorme com o negócio da saúde, em 6 meses, vira a Argentina, a inflação da Argentina era 50%. A nossa era 4 ou 5. A nossa foi para 10, a deles foi para 200. Eu falei, olha, vira a Argentina, no sentido que a inflação vai subir muito mais. Aí Venezuela, 6 meses. Aí eu ainda virei e falei assim, vem cá, tem muita gente vendo isso ou somos só nós conversando? Muita gente. Falei, então peraí, não são 6 meses, não. Leva bem mais tempo. Leva 2, 3, 4 anos para chegar lá. Mas eu lembro a pergunta que a gente fez, porque a gente pegou esse enfoque no gasto da pandemia, Isso. que foi lá aquele déficit brutal, com mais juros da dívida, deu quase 1 trilhão. Acho até que eu comentei que aquilo era o gasto, que era a economia de reforma da Previdência. Isso, você falou que a gente guardou da Previdência, Sim. que foi um tri, nós estamos gastando esse ano, isso não vai virar. Aí eu perguntei, se não mudar, como é que acontece? Se não mudar a rota, você falou, se não mudar a rota, quebra. Quebra e vai embora para Só que aí o pessoal pega 10 segundos de corte, Exatamente. Quando se pegasse 2 minutos, já veria que aquilo está fora de contexto. Ou seja, mas e isso desonestidade, porque aí eles usam internet. hoje como se eu tivesse falado que ia acontecer agora. Inclusive, uma vez eu fiz um comentário desse, porque o pessoal pegava o corte e falava, Paulo Guedes falando que o Brasil com Lula iria virar Argentina. Naquela época... Não tinha nem Lula, Lula estava preso. Exatamente. Lula estava preso. Era 2021. 2021, início de 2021, entendeu? Então não era o contexto que o pessoal usa totalmente foi, mas isso que eu falo, essa desonestidade intelectual, essa excessiva polarização é que é a maior ameaça para o Brasil hoje. Porque o que acontece no Brasil? O Brasil não briga com ninguém, só briga com ele mesmo. Eu até queria lançar um provérbio popular que é o seguinte, quando um não quer, 2 não brigam. Eu quero lançar um outro provérbio que é o seguinte, quando 2 brigam, quem ganha é o terceiro. Quer dizer, está brigando a China, os Estados Unidos, o Brasil está no meio, quietinho. Pode virar a segurança energética da Europa, a segurança da economia digital futura com os data centers, o processamento de dados, que a economia digital do futuro vai precisar de muita energia. O Brasil tem a matriz energética mais limpa e mais barata do mundo. O Brasil é a segurança alimentar do mundo. Então, enquanto eles brigam, a gente pode se dar muito bem. Basta a gente parar de brigar conosco. Agora, para isso é preciso honestidade intelectual, isso é um artigo que não está muito abundante, e é preciso gostar mais do Brasil do que do seu partido político, né? Tem que gostar mais do país, né? Porque, independente de quem esteja no governo, nós todos somos brasileiros, estamos vivendo juntos aqui. Então é bom a gente aproveitar o que o outro tem de bom, aprender um pouco. Ele gosta mais dos programas sociais. Ótimo, pega essa ideia e usa também. Mas cuidado, se gastar demais, já sabe onde está a Venezuela, já sabe onde está a Argentina. Quer ir para lá?